pelo desequilíbrio do mercado, pelo desequilíbrio do setor, a gente ficou com trauma, a gente começou a demonizar a moda. Isso é um trabalho que pode ter um propósito, que pode ser bonito. É um trabalho bonito, é um trabalho abençoado. Fala, pessoal, bora fazer a resenha, ó, desse livro aqui. Esse livro eu comprei tem muito tempo, tá? Foi numa época que eu estava buscando muita informação sobre moda com mais sustentabilidade, porque a minha marca estava ativa, né, a Fibra, e a gente tinha essa pegada, né? O autor, ele atuava na moda aqui no Brasil, numa marca muito grande, muito famosa, porém ele era do setor de marketing, ok? Então, ok. Eu, como estilista, que atuava em chão de fábrica, né, tinha contato ali com aquela parte têxtil, vou ler e vou colocar a minha visão em relação às coisas, aos conceitos que estão aqui, ok? Já no primeiro capítulo, diz assim o título: Mais moda, menos roupa. Aqui para mim já começa uma polêmica, por quê? Num sentido eu super concordo. Mais moda. Quando ele fala isso, mais moda, o que que remete? Não é mais moda, mais passarela, mais flashes, mais modelos, não é por aí. Mais moda é mais conceito, mais cultura, mais informação, mais posicionamento. Lembrando que ele é um profissional do marketing, né? Então ele age no campo das ideias, dos conceitos, certo? Dessa comunicação. E nisso eu concordo, eu acho que tem muita gente fazendo muita roupa e não está comunicando, né? Como a gente viu aquela época do fast fashion. Era só uma informação de tendência, então as pessoas captavam aquela tendência, isso está na moda, eu quero. E era uma tendência em cima da outra, vindo como uma avalanche, a gente não conseguia nem acompanhar, sabe? Mas isso estimulava um consumo muito grande, principalmente entre os jovens, aquele desejo, né, de comprar. Então tínhamos muitas marcas assim que exploravam muito isso, né? Mas acabou ali não dando muito certo. Em algum momento aquilo não foi sustentável por muito tempo, né? Uma peça muito barata, de qualidade mais baixa e produto volátil. Então, de repente, isso que a gente vê lá no deserto do Atacama, aquele deserto cheio de roupa jogada lá, de repente é muito fruto desse conceito, né? Fast fashion. Então, fazer um produto elaborado. Então, mais moda é nesse sentido. Então, assim, quando a gente fala de uma marca brasileira, poxa, a gente tem tanta coisa para explorar. Aqui, né, tantos temas só nossos que você não vai ver em nenhum lugar do mundo. E se você adequar esse produto ao nosso dia a dia, né, claro que o Brasil, por ser muito extenso, ele comporta muitos climas, mas tem algo inerente, né, que a gente vê em todo o território. Então, por que não brincar com isso? Então, quando ele fala mais de moda, eu acho que é mais, eu penso assim, é mais em relação a isso, é o conceito de moda, sabe? A gente valorizar as coisas internas. A gente valorizar a nossa cartela de cores, a gente valorizar a nossa alegria, as nossas fibras que nós temos aqui, a pluralidade de mão de obra que a gente tem aqui, né? A gente tem a renda de bilro, que é de um lugar específico do Nordeste, você não vai ver isso em outro lugar, né? Então é sobre isso, é não deixar morrer essa cultura. E quando ele fala menos roupa, talvez ele esteja falando sobre essa relação, aí ok, mas eu não acredito que a gente industrializando menos roupas é a solução. Por quê? Quando a gente fala indústria, muita gente lembra lá de 1800, Revolução Industrial, Inglaterra, opressão, proletariado, aí vem Marx com a guerra de classes. Cara, a gente não está mais nesse espaço, né, gente? A gente não está mais nesse local. Então, assim, é muito discurso velho, antigo. A gente tem que buscar solução. Hoje em dia, os maquinários não são como antigamente, que cortava o dedo das pessoas, né? A gente vê os maquinários hoje da indústria para auxiliar mesmo, né, o funcionário. Ele é ergonômico, ele tem proteção, então é uma série de coisas, né? Não só maquinário, mas a estrutura das empresas, certo? Claro que há vários níveis de empresas, mas quando a empresa ela consegue oferecer esse conforto ali na área industrial, ela vai oferecer limpeza, ar-condicionado central, proteção, EPI, a carga horária ok, um equipamento ergonômico para que não se desenvolva uma LER, que é lesão por esforço repetitivo. Então, hoje em dia, as leis trabalhistas elas são tão fortes, né? O empresário sabe que, as empresas sabem que o custo de ser penalizado
é muito maior do que você oferecer um bom ambiente. Então, isso é feito. Hoje, as empresas, elas buscam trabalhar com os fornecedores que têm selos de certificações, né? Tem auditoria nesses locais. Então, assim, toda aquela ideia antiga de barracão, de gente sofrendo, gente, isso já passou, tá? Se você vê pontualmente em algum lugar, dificilmente isso vai acontecer no Brasil. E eu posso te garantir, se você chegar num lugar e a pessoa não estiver com condições de trabalho, assim, que tenha uma cara profissional, provavelmente ela é autônoma e ela está no espaço que ela montou do jeito dela, fazendo o horário dela, que é a informalidade, né? Que hoje a gente ainda tem, diminuiu bastante, mas a gente ainda tem, só que essas pessoas fazem isso por opção, né? Então, para não sair muito do assunto, em relação a menos roupa, eu penso, tem cada vez mais pessoas no mundo. A gente pode pensar em que a gente não precisa diminuir a industrialização, mas quem vai produzir? Tá? Eu vou deixar de consumir um produto que vem de fora, um produto que eu não sei como são as condições de trabalho, um produto que não vai gerar emprego no meu país, eu posso deixar de consumir esse produto que chega para mim de container e consumir um produto local, de uma indústria brasileira, né, que gera empregos aqui. Então, a realidade é, aqui no Brasil, nós podemos fabricar mais? Sim, até porque nós estamos fabricando muito menos do que fabricávamos nos anos 80, isso é uma pena, né? Quando a indústria de confecção têxtil, ela dominava, ela ficava entre primeiro e segundo lugar, também tinha a de construção civil, que também era a que mais empregava, mas a de confecção ela ficava lá no topo. E eu acredito que ela ficava em primeiro lugar, sim, porque tinham muitas facções na época que elas eram informais. Hoje em dia nós temos o MEI, né? Então, qualquer pessoa que trabalha ali, a costureira trabalhando na sua casa, tem o MEI, né? Então, pensa, antigamente a gente produzia muito mais, né? Só que a gente tem que produzir mais e melhor, né? Não aquela roupa que vai se autodestruir em 3 meses, né? Vamos ter um cuidado no desenvolvimento daquele produto, a gente vai valorizar ele mais no ponto de venda e assim a pessoa possa ter prazer de comprar, ou então no e-commerce, né? A gente entrar pesado aí para concorrer com esses chineses, botar eles para correr. Então essa coisa de menos roupa, eu não concordo por esse motivo, porque eu acho que a gente pode deixar de consumir um produto fabricado em outro lugar, em outros países, para consumir o nosso produto. Têxtil, tá? Porque assim, o Brasil produz tecnologia celular, tem alguma marca brasileira de celular? Poxa, não tem. Então tá tudo bem importar, né? Tá tudo bem. Agora roupa, não faz sentido, tá? Nós somos mestres nisso, nós deveríamos estar dominando pelo menos o nosso próprio mercado interno, tá? E aí, na segunda página, ele vem com esse título chocante, que isso não me deixa nada feliz de abrir um livro e ler isso. Quando a gente está assim com uma vibe de revolução, de rebeldia, tá tudo errado, a gente compra essa ideia de que tá tudo errado, isso não faz... isso não é saudável. Se você for ouvir essa pessoa aqui falar uma frase para motivar, ela nunca ninguém vai motivar a outra pessoa sendo nihilista. Isso é uma tendência que temos hoje, né? O mundo do jeito que está, com tanta notícia, as pessoas elas não filtram. Então, muitas notícias tristes acabam influenciando nossa vibe, nosso humor. Então, eu abro um livro, eu escolho que está falando da minha profissão, né? Que eu estudei a vida toda para atuar, que eu passei grande parte da minha vida atuando, minha experiência. Aí eu abro um livro e ele fala assim, o fim da moda. Cara, isso não deixa ninguém feliz, ninguém motivado, eu acho que isso não tem propósito. Então, se você coloca assim, moda com propósito, e você fala o fim da moda, isso já dá um... Mas vamos ver se ele colocou isso para chocar, até porque ele é do marketing, e de repente ele quer dizer moda como um conceito. Aquela moda antiga morreu. Vamos nascer para uma nova forma de fazer moda. Aí é outra história. Então, eu vou ler uma frase daqui só para a gente se situar. Então, lendo aqui as primeiras páginas dele explicando sobre esse capítulo, seria o seguinte, você vê claramente uma pessoa que está estafada do trabalho. Vou usar esse termo estafa, porque se eu usar o outro termo burnout,
pode estar relacionado assim a um abuso do seu líder, do seu chefe com você. E eu não conheço a história dele, então vou falar estafa como um cansaço do trabalho. Então aqui ele relata que no começo da moda, né, quando a moda invadiu as revistas, as TVs, nós tínhamos essa informação, né, nós tínhamos acesso, a população tinha acesso à informação de moda, e isso começou a ser muito prazeroso, ser divertido. Só que isso começou a aumentar de grande forma a informação de moda, que começou a invadir, né, a internet, a casa das pessoas. Então acabou que todo mundo ficou especialista naquele assunto. Eu acredito que ele esteja falando sobre blogs, sobre pessoas consumindo, fazendo vídeos, enfim, é mais em relação a isso, tá? Então, todo esse exagero, né, de consumo e dos criadores estarem alimentando uma cadeia que se acelerou demais, criando tanto desejo, né? E só que isso partiu muito dessa área de marketing, tá? E a empresa chega para ele e fala assim, ó, você cria 10 looks, tá? E se a empresa chega para ele e fala assim, olha, você tem que criar 10 looks por semana, não mais por mês, porque a gente vai lançar mini coleções, mini cápsulas e fazer campanhas e não sei o que lá. Então, quem trouxe, na verdade, essa parte comercial, eu acredito que tenha sido para ganhar mercado e tudo mais, né? E isso realmente oprime. Eu passei por isso, eu tenho uma ideia do que ele está falando, porque quando eu fui contratada para ser estilista júnior de uma marca, já havia uma estilista lá, uma estilista sênior, nós já nos conhecíamos de uma outra empresa que a gente trabalhou, e ela me fez o convite para entrar na equipe, e aí eu fui como estilista júnior. E a coleção era muito grande, né? O mix de produtos era muito grande. Duas pessoas ali já dividia melhor. E aí chegou um momento que a marca estava indo muito bem, muitas vendas, a gente inclusive teve que chamar uma assistente. E era muita demanda para nós duas só, né? Então, a gente viveu isso nesse momento. Esse boom de estar lançando muitas coleções, gerando desejo. Então, a gente sentiu isso. A gente sentiu essa pressão, tá? E aí, o que aconteceu? Tiveram algumas mudanças na empresa, que essa pessoa saiu, e aí o estilo acabou ficando todo na minha mão, a criação de todo o mix. E eu tinha uma necessidade de pesquisar muito grande de informação. A gente fica com aquela sede de informação, a gente quer ver todas as revistas possíveis e a gente nunca se cansa, sempre falta. A gente ia rodando blogs e blogs e a gente não parava, era uma coisa assim que a gente queria consumir muita informação. Então tinha muita pesquisa de tendência. Nessa época a gente não viajava, mas tinha uma pessoa que vinha da Europa e trazia um monte de revista, imagens de vitrine, peças que ela comprava lá e trazia pra gente dar uma olhada, ver como é que era o acabamento. Então tinha muita informação. E esse tanto de informação que a gente consumia, ideias para dali a 6 meses à frente, certo? Para a gente lançar 6 meses à frente. Então toda marca que lança a novidade, que ela estuda comportamento social para colocar aquele produto antecipadamente, vocês não podem imaginar como é a capacidade que a gente tem que ter de absorver ideia nova, conceito. Isso vai te gerando um cansaço. Chegou um momento que eu não aguentava mais ouvir. Eu estava assim, realmente, meu cérebro chegou à exaustão. Então eu acredito que essa pessoa, que esse autor, ele devia ter chegado assim numa exaustão de informação. E eu vi muitas pessoas chegarem nesse lugar e começarem a questionar a moda por conta disso, tá? Então, assim, pelo desequilíbrio do mercado, pelo desequilíbrio do setor, a gente ficou com trauma, a gente começou a demonizar a moda e, enfim, surgiram muitos textos para questionar. Só que nós devemos questionar o processo, né? Nós devemos nos revoltar contra uma situação opressora, uma situação que não faz bem ao planeta. Muitas vezes a gente fala assim, isso está acabando com o planeta. A gente está projetando, isso está acabando com a gente, tá? Então, assim, realmente a gente precisa desacelerar, mas a gente não pode negar que isso é um trabalho que pode ter um propósito, que pode ser bonito. É um trabalho bonito, é um trabalho abençoado, sabe? A gente trabalha com vestes, né? Todo mundo precisa se vestir, cada um para o seu objetivo. O médico, ele precisa do jaleco, né? O bombeiro, ele precisa de uma proteção, de uma fibra que aguente uma explosão, fogo, né? Então,
Dentro disso tudo existe muita coisa, né? A mãe que ela está amamentando, ela precisa de um algodão confortável, uma funcionalidade na roupa que ela consiga ali atender a demanda do seu bebê de forma mais prática. A pessoa que mora lá no alto da montanha, ela precisa de uma roupa que a proteja, né? Às vezes eu quero ir numa festa, eu quero celebrar, e aí eu quero um vestido lindo que eu me sinto uma princesa. O que tem de errado nisso? Não tem nada de errado nisso, né? Mas o que está errado? É quando a gente começa a ter que gerar desejos, gerar sofismas para você fazer com que aquele consumidor consuma um produto sem pensar, né? Daí vem tanta técnica de venda, de marketing, até de hipnose. Então, chega, gente, não é sobre isso, sabe? Então, eu acredito que isso tenha dado uma estafa mental na pessoa e se a gente não sabe identificar, a gente começa a se revoltar contra a nossa própria profissão e atacar ela, e isso não é bom. Quando um formador de opinião está levando várias pessoas, junto com ele, a quebrar uma indústria, certo? E não é por aí, ninguém vai virar índio de novo, gente, né? As pessoas que têm esse discurso aí estão fazendo enxoval em Miami e tendo filho lá, nos Estados Unidos, né? Acho que tanto falam que você tem que ser isso e aquilo. A gente sabe, né? O que a gente tem visto por aí. As pessoas falam assim, vive com um pãozinho só, vive só com uma camisetinha. Vai ver como essas pessoas estão vivendo. Então não é por aí. A gente não vai acabar com o planeta se a gente tiver com uma bela veste feita muito bem por uma mão de obra, né? Que a gente tem, a pessoa se especializa naquilo. Então assim, a sociedade hoje, ela precisa acordar para esse tipo de coisa, para ela não ser levada por... Sabe, essas opiniões que ou te jogam lá em cima ou te jogam lá para baixo. Então é pensar mesmo, né? De fato, eu compreendo todo esse cansaço, mas eu acho que a pessoa tem que curar muitas coisas aqui, ó, que às vezes pode ser coisas pessoais, né? Para depois fazer uma análise. Então, o que eu posso falar sobre essa primeira página é isso. Eu não vou ler o livro na íntegra, né? Porque não seria muito ético ler o livro na íntegra, isso é só uma resenha. Então, é uma resenha de uma pequenina parte e depois a gente continua, tá bom? Porque tem muita coisa legal ali. Pessoal, esse é um conteúdo para quem se interessa pela parte conceitual da moda. Toda essa ideia sobre sustentabilidade na moda, e não é só sustentabilidade ambiental, é a sustentabilidade também social, porque vai impactar muito. E um alerta a esses discursos de revolta contra a própria moda mesmo, em relação à indústria, né, no caso a têxtil. Pessoal, essa leitura tem um propósito de alertar contra todos esses discursos que têm se levantado contra a moda. Então a gente precisa analisar o que de fato faz bem, o que faz mal, o que tem propósito, o que não tem, o que é dor pessoal, o que é realmente um problema a nível de indústria ou social. Então a gente precisa filtrar, porque as ideias elas vêm e vão. O que hoje a mídia, os canais de comunicação colocam como errado, às vezes dali a 20 anos estão colocando como certo, né? Ou o contrário, né? Antigamente aparecia em filme pessoas fumando no avião e hoje em dia é a pior coisa do mundo, é proibido. Então, assim, cuidado com os discursos de tendência que hoje estão se falando muito, tá? Porque isso é todo um reflexo do que as pessoas têm passado. Então, esse niilismo todo com a moda, isso pode ser que passe. Então, cuidado para você não comprar essas ideias que são muito... te despertar uma revolta, uma oposição contra algo que não é ruim. Você só precisa sair daquele desequilíbrio, tá? Então, assim, a gente quer falar de moda de um jeito que a gente se orgulhe dela. E isso é uma construção. A gente já identificou onde está o problema, só que a gente não pode vir demonizando tudo, certo? Senão a gente perde todo o prazer, né, da nossa profissão, daquilo que a gente tem talento, do que a gente escolheu e da onde Deus plantou a gente, porque também tem isso, né? Não é por acaso que eu tô na moda, eu tenho realmente um chamado ali, eu tenho meus talentos, tenho chamado, eu tenho confirmações de que é onde eu tenho que estar. Quando eu lembrei de tudo isso e tive essa certeza, eu fui tirando todo aquele cansaço, toda aquela revolta, eu falei, o que tem de bonito aqui? Eu vou trazer à tona. Então, você vai achar o seu propósito assim, o seu propósito não é o da outra pessoa, tá? Fica a dica.